Tragédia na Serra Catarinense. 3 homens morrem eletrocutados ao instalar um poste em um terreno. Caso dos delegados assassinados. Dono do trailer de cachorro-quente suspeito dos crimes tem alta aqui na capital. Bombeiros em ação. Incêndio atinge um prédio no centro de Tubarão. Plano diretor de Florianópolis. A Justiça Federal confirma a suspensão da audiência que estava marcada para esta sexta-feira. Em obras, começou a recuperação dos jazigos destruídos pelos vândalos em Lages, na Serra. E os benefícios do pinhão. O Band Cidade revela se a semente é ou não nutritiva e se pode ou não ajudar no emagrecimento. Hoje é quarta-feira, 21 de junho de 2017. Seja bem-vindo, que o Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade está começando agora para destacar os principais assuntos. E olha, 3 homens morreram eletrocutados ao instalar um poste. Isso lá na Serra Catarinense. Uma 4ª pessoa também foi hospitalizada em estado grave. Os detalhes agora com o repórter Alan Borges. Em Palmeira, um pequeno município da Serra Catarinense, 4 homens sofreram uma descarga elétrica. 3 deles morreram na hora. O 4º ficou gravemente ferido e foi levado pelo Águia 4, o helicóptero da Polícia Militar, ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. A Polícia Civil está investigando o caso. Os homens eram contratados por uma empresa terceirizada de instalações de postes. Nenhum deles possuíam documentos. Os corpos foram levados ao INSS. Tragédia que aconteceu aí no município de Palmeiras, né? Olha, Nilson César Souza Júnior, de 36 anos, recebeu alta do Hospital Florianópolis nesta quarta-feira e foi encaminhado para o presídio da Agronômica. Na sexta-feira, uma audiência de custódia no Fórum da Capital vai definir pela manutenção ou não da prisão preventiva contra o vendedor de cachorro-quente suspeito de matar 2 delegados da Polícia Federal. A ocorrência foi registrada como homicídio simples na madrugada de 31 de maio em uma casa de prostituição no Estreito, região continental da capital, e resultou nas mortes dos delegados cariocas Elias Escobar e Adriano Antônio Soares, depois de um tiroteio na saída, desta boate conhecida como Porta Azul. E um menino de 12 anos foi socorrido pelos bombeiros após ser encontrado embriagado em Blumenau, no Vale do Itajaí. Ele segue internado no hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados por testemunhas que acharam que o garoto estivesse com uma convulsão. No local, foi constatada a embriaguez. O garoto de 12 anos estava sem uniforme, mas dentro da mochila havia material escolar e 2 garrafas de bebida. Bom, e agora imagens que acabam de chegar. Por volta das 5h30 da tarde desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um prédio no centro de Tubarão. O incêndio teve início no 7º andar. O Corpo de Bombeiros está trabalhando nesse momento para tentar controlar as chamas. Segundo informações, apenas uma pessoa se feriu no braço e está sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações ainda sobre as causas, o que provocou esse incêndio. O Corpo de Bombeiros acredita numa pane elétrica, um possível curto-circuito, mas isso ainda vai depender de uma perícia. São imagens que você está vendo que chegaram agora há pouco aqui para a redação do Band Cidade. E a Polícia Rodoviária Federal, com auxílio da Polícia Militar, recuperou na manhã de hoje uma carga de aproximadamente 16 mil maços de cigarro de fabricação nacional que foram roubados horas antes em Jaraguá do Sul. A ação foi realizada na BR-101 Joinville. O veículo utilizado para o crime também era roubado. E durante a abordagem, o motorista de 35 anos tentou enganar os policiais, apresentando uma CNH falsa. Ele é foragido do presídio de Jaraguá do Sul, onde já cumpria pena por roubo. O homem foragido e o veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Joinville. A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público e suspendeu a audiência final do plano diretor de Florianópolis, que estava marcada para esta sexta-feira. A
audiência final discutiria a minuta do anteprojeto de lei do Plano Diretor de Florianópolis. A procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann, explicou o motivo de mais um adiamento. O Ministério Público Federal levou para o juiz foi essa situação bastante perigosa que colocava em risco o resultado útil da audiência, né? Rebatimento ainda não feito, questões ainda a serem discutidas, uma divulgação muito em cima da hora, porque o próprio PUF, ele afirma que fez a divulgação com 15 dias de antecedência. Você imagina, são mais de 500 artigos, como é que os núcleos distritais e qualquer cidadão de Florianópolis, as entidades que fazem parte do núcleo gestor, poderão analisar isso em tempo hábil para chegar de forma informada à consulta da audiência final. E a procuradora acredita que o método aplicado pela Prefeitura para a criação do plano diretor também dificulta o andamento do projeto. A Prefeitura usou uma metodologia de incluir no plano diretor não apenas, vamos dizer, essas diretrizes mestras, as regras gerais para toda a cidade, de ordenamento urbano de toda a cidade, mas incluiu também macrozoneamento, em alguns casos, não em todos, microzoneamento, né? Então, uma série de instrumentos de urbanismo que poderiam ter sido definidos em minutas e em projetos de leis diferenciados. Para o superintendente do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, Hildo Rosa, a suspensão foi uma surpresa. Realmente nós fomos surpreendidos, porque nós envidávamos esforços no sentido de terminarmos esse trabalho que nos foi determinado pela própria Justiça. E a própria Justiça, 3 dias antes de realizarmos esta última audiência, resolve suspendê-la. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Tem como finalidade regular a ocupação e também proporcionar melhores condições de vida para a população. E por isso é tão importante. Eu acho que todos perdemos, inegavelmente. Mas eu acredito que a cidade perde muito mais do que nós. Uma nova data para a conciliação entre as partes deve acontecer em até 60 dias. Bom, decisão da Justiça não se discute, se cumpre, e se foi cancelada pela Justiça é porque não foi cumprida a rigor, né? E isso deve ser levado a sério, afinal estamos falando do futuro de Florianópolis. Começou a recuperação dos túmulos destruídos pelos vândalos em Lages, na Serra Catarinense. Boa parte da reforma está sendo paga pela Prefeitura e não existe um prazo para término das obras. Na semana passada, um cemitério de Lages foi alvo de vândalos. Muitos túmulos foram depredados, deixando a população chocada. Nessa semana, a Prefeitura iniciou as obras de reforma dos jazigos atingidos. O município tem a obrigação de fazer a recuperação desses túmulos. Uma parte deles a Prefeitura está fazendo com a estrutura e com o pessoal da Prefeitura. E a parte de restauração nós estamos fazendo a parte mais fácil com a parte da Prefeitura. A parte de pedra, que é o granito e mármore, nós vamos fazer logo na sequência. Os últimos dias aqui no cemitério Cruz das Almas, em Lages, têm sido assim, de reforma. Ao total, foram 51 jazigos violados com danos estruturais. Então, este número eu não tenho notícia de que no Brasil se tenha tido num único dia um vandalismo tão grande assim. O secretário de Meio Ambiente do município comenta que algumas famílias já fizeram a reforma por conta própria. Algumas famílias optaram por eles mesmos fazer a recuperação, principalmente aqueles que têm menos gastos, que é o caso das capelas que foram vandalizadas com vidros quebrados. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a investigação do caso. A Prefeitura pretende estudar uma forma de aumentar a vigilância nos cemitérios municipais para tentar evitar outros crimes como este. E a polícia, será que está investigando? Fica a pergunta aí, né? Bom, a seguir os perigos para a saúde com o consumo excessivo de sal. Os detalhes e as orientações já no próximo bloco, agora às 6h58. Agora são 19h02, daqui a pouco tem o Jornal da Band. Olha, uma deputada boliviana visitou Santa Catarina e entregou documentos ao Ministério Público Federal relacionados com o acidente do avião da tragédia da Chapecoense.
Érica Justiniano Negrete esteve em Chapecó. Ela reuniu provas da Bolívia que podem auxiliar nas investigações sobre a queda do avião da Chapecoense. Os documentos foram entregues ao Ministério Público Federal, que deverá dar continuidade no caso. Eu quero demonstrar que estou aqui com única intenção de colaboração para as pessoas familiares que lastimosamente perderam as pessoas nesse trágico acidente. Sou uma pessoa que vem para colaborar com vocês, com o clube, que obviamente que perdeu os jogadores dentro deste clube chapecoense. Minha finalidade é isso, saber a verdade. A mesma documentação foi entregue para a Chapecoense, que acompanha as investigações. Ela achou por bem nos ajudar a nosso pedido, fazendo alguns questionamentos para o próprio governo boliviano. E aí ela se comprometeu, enfim, com a causa da Chapecoense e se propôs a vir para o Brasil para explicar mais ou menos quais são as atitudes que ela está tomando lá na Bolívia para nos ajudar, para ajudar os familiares, para ajudar, enfim, a Chapecoense nesse desastre inominável que aconteceu ano passado, há cerca de 6 meses. Em dezembro, o governo boliviano disse que o piloto e a companhia aérea Lamia foram os responsáveis pela queda do avião, por causa da falta de combustível na aeronave. O governo também deverá punir os funcionários públicos responsáveis pelo acidente com o avião da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas. Bom, agora a gente vai falar de um caso que revoltou Santa Catarina. O Ministério Público do Estado instaurou inquérito civil e também procedimento criminal para investigar a morte de uma menina de 1 ano após esperar por mais de 17 horas para ser transportada de Mafra para Joinville. E olha que são cidades próximas, né? Isso porque a ambulância do SAMU não tinha combustível suficiente. Esse é um dos nossos assuntos aqui, do Giro de Notícias. O Ministério Público solicitou explicações ao secretário de Estado da Saúde e à empresa gestora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. As duas instituições têm 10 dias para as respostas e por que não permitiram que as famílias abastecessem a viatura para transportar a menina? A evasão escolar no ensino médio chegou a 11% do total de alunos no período de 2014 a 2015. Segundo dados divulgados no censo escolar nesta terça-feira, 12,7% dos alunos deixaram a escola na primeira série do ensino médio. Na segunda série, a evasão foi de 12,1%. Em Santa Catarina, a evasão do ensino médio é de 10%. O inverno começou oficialmente a 1h24 desta quarta-feira. Em Santa Catarina, o primeiro dia da estação amanheceu com frio em todas as regiões, mas já não tão intenso quanto na terça-feira. A menor temperatura da madrugada foi em Bom Jardim da Serra, com 0,8 grau negativo. Em São Joaquim, alguns pontos da cidade registraram 6 graus no início da manhã. O inverno chegou, não chegou com tudo ainda, né? Mas promete. A comida dos brasileiros anda muito salgada. O consumo de sal pela população está acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas quais os riscos desse excesso e como fazer para diminuir o consumo de sódio? A nossa equipe foi atrás aí das respostas. O sódio está em grande parte dos alimentos, até mesmo naqueles que nem imaginamos. Por isso, antes de comprar qualquer produto, seja comida ou bebida, o bom mesmo é dar uma olhadinha no rótulo. Verificar a tabela nutricional permite também ver o quanto de sal tem em cada embalagem. Olhar a tabelinha sempre do sódio para perceber o quanto comprando, que você tem que olhar a tabela nutricional, ele é salgado. Muitas vezes você tem que parar para ver uma bolachinha recheada, um refrigerante, coisas do tipo, que tem uma quantidade grande de sódio também. E sabe aqueles sais que ficaram famosos por serem mais nutritivos e aqueles que surgiram com redução de sódio? A nutricionista Caroline Tessaro explica que é preciso ficar de olho também na quantidade ingerida. Esses sais, eles podem até ser menos refinados, ter uma quantidade um pouco maior de minerais, mas não há estudos comprovando fidedignamente que esses sais, eles são melhores do que o outro sal.
Hoje, o brasileiro consome em média 12 gramas de sódio por dia. Parece pouco, mas é muito mais do que o dobro recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 5 gramas. O sódio em excesso é o principal causador da hipertensão, uma doença silenciosa e que influencia diretamente nas doenças cardiovasculares, que por ano matam 350 mil pessoas no país. Nós estamos presenciando hoje a incidência de acidente vascular cerebral, de infarto agudo do miocárdio, doença coronariana em pessoas mais jovens, que a gente pouco encontrava antigamente. Diminuir o sódio buscando alternativas mais saudáveis, como os temperos naturais, praticar exercícios e se alimentar corretamente são os segredos para viver longe da hipertensão. E se for esperar sintoma, talvez seja tarde. Talvez o primeiro sintoma seja um infarto, o primeiro sintoma seja um acidente vascular cerebral. Fica a dica aí, né? Olha, foi lançado em Chapecó um curso de hospedagem. A intenção é atender a demanda, qualificar os profissionais e dar a oportunidade do primeiro emprego. A cidade é destaque no turismo de negócios. Essa será a oportunidade de Sabrina conquistar o primeiro emprego. Ela já se inscreveu para o curso que deverá iniciar no dia 1º de agosto. Ter serviço, vai ter onde a gente trabalhar, né? Então, oportunidade, eu gostei bastante. Elas explicaram e como que funciona, como que vai funcionar. Juliano é pai de Sabrina e está incentivando a filha a fazer o curso de hospedagem para ter uma qualificação. No nosso tempo não existia, né? Agora a pesada está dando essas oportunidades aí, para os pais fica bom. Melhor estar fazendo o curso do que em outras coisas, né? Estão sendo disponibilizadas 50 vagas para os alunos que cursam a 2ª série do ensino médio nas escolas públicas e que tenham entre 15 e 19 anos. Serão classificados os candidatos que atendam aos critérios de renda familiar e currículo escolar. E o diferencial desse curso é que o aluno pode fazer o ensino médio regular, matutino, e à tarde, de contrapartida, um curso profissionalizante. E sendo que nesse curso ele vai receber essa bolsa para os custeios. Chapecó é destaque no turismo de negócios e eventos. A rede hoteleira está em expansão. São cerca de 32 hotéis e mais de 3 mil leitos que diariamente precisam atender a demanda dos clientes e necessitam de profissionais qualificados. E o interesse, né, dos jovens em se mostrarem em relação no hotel, ter a pontualidade, a educação, ter uma boa dicção. Então tudo isso, pelo que eu conversei, o curso tem isso na grade curricular e vai acrescentar muito a esses jovens que estão ingressando no mercado. Tá aí uma oportunidade. Agora, nunca o emprego esteve tão escasso no nosso país. Milhares de brasileiros seguem na longa fila de desempregados e outros tantos são desligados dia a dia. Jovens, adultos, não importa a idade, enfrentam esse fantasma que continua rondando o nosso país. Quem está empregado, ótimo. Valorize aí o seu trabalho. Não precisa puxar o saco do patrão. Apenas trabalhe, se dedique, esforce. Se ele não for o ideal, pelo menos você não está na estatística do sem emprego. Crises como essas que estamos passando alertam a todos para pensarem no plano B, estando no plano A. Até mesmo quem está na zona de conforto, porque no mundo de hoje, para o mercado, ninguém é insubstituível. Quem se iludir pode depois lamentar. Uma triste realidade. Você vai ver a seguir os cuidados no inverno com os aquecedores elétricos e também com os fogões. E ainda o Band Cidade revela se o pinhão é ou não nutritivo. Nós voltamos já, agora às 7h12. 7h16, o Band Cidade está de volta. E o inverno chegou em Santa Catarina e na Serra Catarinense o pinhão é um dos alimentos mais consumidos, não só na Serra, mas aqui também, né? E existe uma preocupação, é possível consumir pinhão sem se preocupar com o ganho de peso?
Com a chegada do inverno, é comum as pessoas ficarem mais em casa. Com isso, elas acabam se alimentando mais e praticando menos atividades físicas. Para quem faz dieta, é um problema a ser resolvido. Mas existe um alimento típico do inverno e da Serra Catarinense que pode ser um aliado nesta época: o famoso pinhão. No pinhão a gente encontra alguns micronutrientes, alguns minerais, como ferro, cálcio, zinco, magnésio. Nós também encontramos algumas vitaminas do complexo B, né? Ele também é rico em fibras. A gente já sabe que o pinhão possui diversos nutrientes, mas será que a semente da araucária pode ajudar no emagrecimento? Desde que essa quantidade de pinhão consumida seja moderada e dentro daquele valor calórico, né, que você pode estar consumindo. Quando cozido, o pinhão não perde propriedades. Ao contrário, ele ganha alguns nutrientes da casca que passam para a semente. Ou seja, um pinhão neste inverno é uma ótima alternativa de alimento saudável. Consumo de mais ou menos umas 10 unidades de ele assado ou cozido seria uma quantidade interessante para você já absorver os benefícios dessa semente. Saboreie com moderação, né? Bom, hoje começa oficialmente o inverno e com isso as pessoas vão preparando em suas casas para os dias mais frios. E atenção, é preciso ter cuidado para evitar acidentes com fogões a lenha e também os aquecedores elétricos. Na casa da Dona Vale, o fogão a lenha é um companheiro inseparável. Todos os dias ela prepara ali as refeições. Olha só essa polenta, é de dar água na boca. Aos 95 anos, ela sabe bem que a comida fica mais saborosa e a casa quentinha. Acendo o dia inteiro. O dia inteiro tenho lenha bastante. Se eu boto a polenta no fogão a gás, ele logo queima. Eu tenho que ficar ali, né? E no fogão a lenha não. A gente pode sair, fazer outra coisa, né? À noite, Dona Vale usa o lençol térmico, mas sabe direitinho a hora de desligar. Mas eu acendo ele, esquento a cama e quando eu vou deitar, eu desligo. O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira e nas lojas o comércio se prepara para as grandes ofertas. A expectativa de vendas é de um aumento de 30% em relação ao ano passado. A nossa região, como ela é uma região que tem frio, a expectativa para aquecedores, fogão a lenha, secadora de roupa, né, que nós vendemos muito bem, é a grande expectativa para o inverno agora. Com tanta opção para se aquecer no frio, é preciso tomar alguns cuidados e evitar acidentes. Canalização que leva a fumaça para fora da residência, que ela esteja em perfeito estado, para que essa fumaça tóxica não fique no ambiente e sim seja levada para fora. Os lençóis tem que ter um cuidado especial para quando for trabalhar ou logo após deitar, que ele tenha um controle de temperatura e não fique ligado constantemente, que também pode ser um indício de estar iniciando um princípio de incêndio no colchão. E o Band Cidade desta quarta termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.